Sejam todos bem-vindos aos canais de comunicação do Grupo Espírita da Prece. E, seguindo o temário de programação da casa, hoje nós falaremos um pouco sobre os anjos e os demônios. Qual seria a visão espírita acerca dessas estruturas, muitas das vezes comentada nas passagens bíblicas, muitas das vezes reportada em várias estruturas das Escrituras? Quando nós falamos em anjos e demônios, podemos ter como exemplo a passagem em que José recebe uma mensagem do anjo em sonho para fugirem para o Egito. Da mesma forma, nós temos passagens onde nos mostra que Jesus estava no deserto e ali ele era tentado pelo diabo, ou seja, tentado pelo demônio, pela figura que é reportada como a figura do mal. Então, quando nós olhamos essas duas visões, como a doutrina espírita nos explica anjos e demônios? Eles seriam situações fora da criação ou seriam criações de Deus? Como a doutrina espírita nos esclarece isso? E, diante do nosso tempo escasso, faremos uma análise rápida, mas, principalmente, buscaremos bases sólidas para que nós possamos fazer reflexões para o nosso cotidiano, principalmente no momento em que nós estamos vivenciando. Quando nós analisamos o papel da doutrina espírita sendo esclarecedora e conseguimos atingir alguns objetivos no processo de aprimoramento, sem dúvida, estamos utilizando da melhor forma esses recursos que nos são fornecidos. Então, qual seria a explicação da doutrina espírita sobre os anjos e sobre os demônios? Tomamos por início, então, para a nossa reflexão, a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta: que é Deus? E a resposta foi: é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Quando nós olhamos o universo, os planetas, em especial o planeta Terra que nos abriga, os corpos que aqui nós recebemos e espíritos que somos, todos nós somos criações divinas. Só que ainda imperfeitas, dentro da escala de espíritos que o próprio Livro dos Espíritos nos mostra. E buscando aqui, como forma introdutória do nosso assunto, o livro Céu e Inferno, no capítulo 8, o item 2, é dito que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. Ou seja, existem. A revelação espírita, nesse ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza desses seres. Ou seja, às vezes nós nos perdemos nessas nomenclaturas ao longo dos séculos devido às crenças religiosas, muitas das vezes, direcionarem o positivo aos anjos e ao negativo, ao mal, ao malfazejo, aos demônios. Mas quando nós olhamos a nossa condição espiritual e a necessidade de aprimoramento, nós compreendemos que, basicamente, os anjos são aqueles espíritos que já atingiram esse progresso espiritual. Da mesma forma que aquilo que se denomina como demônio, que muitas das vezes foi pintado como algo malfazejo, é aquilo que ainda precisa conhecer o bem. Nós sabemos que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Não existe a escuridão, existe a ausência de luz. Então, desde séculos e séculos passados, nós sabemos os medos que são transpostos às pessoas. O medo do pecado, aqueles pecados chamados de pecados mortais, aqueles que distanciam o homem de Deus, e aqueles pecados venais, aqueles pecados mais brandos, mas que são a passagem do homem, a aproximação com o diabo. E isso é o temor da morte, o medo da existência, o medo da vida futura. Então, assim, compreendemos que a doutrina espírita nos mostra que existem espíritos em
amplo progresso e espíritos na base desse progresso. E a necessidade é buscarmos que toda essa origem parte da mão de Deus. E, ou seja, nós podemos compreender que, quando nós falamos no processo científico que a doutrina espírita nos mostra acerca de anjos e demônios, nós começamos a compreender a necessidade da evolução espiritual. Ou seja, aproximarmos das questões de angelitude e deixarmos esse processo materialista e egoísta que reina dentro de nós. Então, existe diferença entre os espíritos. Existem espíritos que certamente nesse infinito que compõe a criação divina alcançaram condições já mais elevadas. Mas também existem espíritos ainda presos em egoísmos fortíssimos e que buscam uma tentativa fortíssima de impedir o progresso. Sendo assim, nós entendemos a ciência espírita da mesma forma que a própria ciência material ela progride. Alguns séculos atrás, era proibido em mencionar ou pesquisar ou indagar sobre o formato do planeta Terra. E hoje, nós já sabemos o quão a pesquisa avançou nesse processo. Era proibido falar na evolução dos seres vivos e na evolução da própria formação da vida na Terra, contradizendo com o processo do criacionismo. O que isso significa? E muitas vezes as passagens são bíblicas, mas elas são colocadas diante de um progresso da população à época, do mundo à época. Temos, sim, é claro, uma gama de ensinamentos nos livros e nos evangelhos, mas precisamos de recursos como o da doutrina espírita, que nos explica a verdade espírita e nos orienta sobre aquelas palavras, que retira as alegorias das Escrituras e nos mostra a realidade, a essência que leva ao aprofundamento e o crescimento espiritual. Sendo assim, anjos e demônios, eles podem ser interpretados, mas buscando que tudo parte da mão de Deus, sem aquele medo, porque todos nós somos destinados à criação, à evolução. Todos nós somos destinados à perfeição. Buscamos então no Livro dos Espíritos o primeiro esclarecimento, que é a questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, os anjos são criações à parte, mensageiros de Deus, e os demônios seriam criações também à parte, que reserva a receber os homens que estão baseados nos pecados mortais, no castigo eterno? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que se encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Muitas das vezes nós podemos compreender que o mal é a resposta por não haver aquela felicidade, por não encontrar a presença da luz, que é a marca do Criador dentro de nós. E é dito através da doutrina espírita que Deus não para a sua criação, Ele está constantemente criando. Então, existem espíritos mais novos à criação, existem espíritos mais velhos à criação. Existem espíritos que já passaram por trajetórias por um tempo maior, outros não. E da mesma forma que existem espíritos que aproveitam essas oportunidades e crescem mais rápido à luz, e outros
presos dentro do processo egoístico, atrasam um pouco mais. Ou seja, Deus nos dá a liberdade de trabalho, só que também nos dá a responsabilidade, enquanto já encarnados na condição humana. Assim, compreendemos que anjos e demônios são criações divinas, mas nós podemos dizer que os anjos são aqueles que já atingiram essa felicidade, que já trilharam os seus caminhos, que já passaram pelas estruturas também de dificuldade dos mundos. Mas nós também sabemos que existem espíritos em pontos ainda muito primários da criação. E quando a doutrina espírita nos mostra a nossa condição no planeta Terra, nós espíritos que aqui estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, nós também somos espíritos ainda, de certa forma, muito primários. Já recebemos, claro, a condição da estrutura humana, a capacidade do livre-arbítrio e a capacidade do pensamento. E muitas vezes até um certo progresso nas questões da inteligência. Mas é nítido que nos falta ainda, como exemplo do mundo em qual nós vivemos, é necessário desenvolvimento do intelecto, mas, acima de tudo, o desenvolvimento dos valores morais. O distanciamento do egoísmo para a unicidade, para a ideia da caridade. Sendo assim, compreendemos que tudo parte à mão de Deus, desde o ponto da simplicidade da ignorância, para que, com o trabalho e as experiências humanas que aqui estamos, possamos aprimorar, desenvolver, porque todos temos uma meta, que é aproximarmos dessa angelitude, de conhecer o que é a verdadeira felicidade. Sobre os anjos, nós buscamos duas questões do Livro dos Espíritos para fazermos aqui a reflexão. A questão 128 e 129. Na questão 128, os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E na questão 129, os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar a essa perfeição. Qual que é a nossa reflexão sobre essas duas questões sobre os anjos? Primeiro ponto, a justiça divina. Se Deus tivesse criado espíritos, que dentro da sua criação houvesse diferenças desde o início, certamente nós teríamos a injustiça. Mas quando nós observamos que Deus cria todos simples e ignorantes, e alguns conseguem progredir mais facilmente, ou têm um tempo de progresso já realizado, esses vão chegar automaticamente à angelitude. Então nós conseguimos identificar que a nossa situação no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, onde nós somos espíritos muito aquém dessa angelitude, nos fica como exemplo a necessidade de, aceitando sem murmurar as suas missões, entendendo que muitas circunstâncias que acontecem, que são dores, são sofrimentos, são dificuldades, eles são molas propulsoras para que o nosso espírito vá alcançando aquisições, ou seja, que o nosso espírito vá progredindo na ideia do amor. Então, quando nós visualizamos esse mundo de provas e expiações, nós estamos aqui por sintonia, porque nós ainda sintonizamos com essa essência, muitas das vezes ainda recheada do mal, do ódio, mas não porque exista o mal, é porque existe a ausência do bem. Nós muitas das vezes sintonizamos na escuridão, devido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, por não querer assistir a essa luz, a visualizar essa luz. Mas esses espíritos, como muito bem fala a questão 129, aceitam sem murmurar, eles chegam mais depressa. Isso nos fica como ensinamento. Quando nós deixamos o nosso orgulho, o nosso ego, e permitimos a seguir essa luz, automaticamente nós vamos progredindo, nós vamos nos sentindo melhor. E tudo
como isso se relaciona com os ensinamentos de Jesus, a necessidade do Evangelho que Jesus nos recomenda. Dando sequência, então, sobre os demônios, buscamos também o Livro dos Espíritos, que seria a questão 131. Há demônios no sentido de que se dá essa palavra? E a resposta é: se houvesse demônios, seria obra de Deus, ou seja, tudo é criação divina. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Ou seja, a ideia que nos é pintada e colocada ao longo dos séculos é a ideia do demônio voltado ao mal, que receberia aqueles espíritos após a morte que também estivessem em pecado. Nós sabemos que nós somos frutos de várias reencarnações. Certamente, nós já erramos em muito no nosso passado. E muitas das dores que nós trazemos no nosso hoje são reflexos desse nosso passado. A reencarnação é a prova clara e precisa da misericórdia divina, onde nos mostra que não existe um fogo eterno. Existe, muitas das vezes, a consciência em peso, a consciência em desalinho pela ausência da luz e pelo mal feito. Se existe a justiça divina, sim, mas também existe a misericórdia, onde nos dá a oportunidade de nos desfazermos desses demônios interiores que se fazem dentro de todos nós ainda, em provas e expiações, e recebemos essa vida abençoada e um planeta abençoado para retirarmos esses demônios existenciais e permitirmos com que a luz adentre. E como Jesus nos ensina, através do rebaixamento do nosso orgulho e da nossa vaidade. E no comentário da questão é dito: por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Ou seja, nada é eterno na questão do mal. Sempre a luz vai chegar através de um processo meio que doloroso, assim como nós sabemos, mas vai nos promover à luz. Sendo então, nos mostra claramente o Livro dos Espíritos que é um estado transitório. Então, quando nós buscamos muitos séculos atrás, essas ideias eram muito colocadas de forma até punitiva e no medo. A necessidade da confissão dos pecados, a necessidade de ser absolvido de certos pecados para encontrar a felicidade eterna e distanciar desse inferno com esses demônios. Mas este inferno e esses demônios, ele fala dentro de nós. É a nossa condição espiritual. Não é uma estrutura física, é uma estrutura íntima. Então, nós podemos acrescer que dentro da questão do Livro dos Espíritos, através da doutrina espírita, esse estado ele tem que ser transitório. Ele não é, ele tem que ser transitório. E parte de nós fazer com que essa transitoriedade seja o mais rápida possível, através dos ensinamentos de Jesus, ou, de certa forma, pode ser demorada, de acordo com a nossa permanência no ego e no orgulho, que muitas vezes se reflete aí nas dores. Fazendo uma conclusão sobre o que nós coletamos do Livro dos Espíritos, nós buscamos o livro Céu e Inferno, no capítulo 9, que fala sobre os demônios e também sobre os anjos. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e a outras esferas habitáveis. Através desse propósito, isso nos chama a atenção a compreendermos o papel de Jesus na Terra. Nós precisamos, de certa forma, buscar esses pontos que nos levam à luz de forma mais segura e de forma mais rápida. E para isso nós precisamos de um norte, nós precisamos de um segmento. Eis aí o papel de Jesus. Eis aí o papel em que a doutrina espírita se baseia no Evangelho de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que esse Evangelho, ele não pode, de forma nenhuma, ser colocado em nossa essência de vida como algo punitivo, como algo de medo, ou mesmo como submissão. Se Deus criou todos os seus filhos iguais,
não há porquê a existência da submissão. Tanto é que na casa espírita, ou seja, dentro do espiritismo, não existem castas religiosas. Todos somos iguais e todos estamos no mesmo barco. Todos somos espíritos de um mundo de provas e expiações, em que podemos, de mãos dadas, ajudarmos uns aos outros, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na sociedade em que vivemos. Então, quando nós olhamos o Evangelho que Jesus nos coloca, nos exemplifica, nós entendemos que aquelas ferramentas, elas não devem ser colocadas em nossa existência para nos amedrontar, para nos chamar a atenção, para a necessidade de confessarmos pecados a alguém, mas de outra maneira, que nós possamos fazer uma análise íntima e buscamos muito mais do que o lado religioso, o lado científico e filosófico, que nós possamos compreender quem nós somos, que nós possamos entender o nosso papel no planeta Terra, que nós possamos avaliar a nossa existência e a nossa necessidade de progresso. Assim, a doutrina espírita nos mostra que, nesse processo da pluralidade de existências, a necessidade da reencarnação, nós estamos em um momento de grandiosidade, porque nós estamos reencarnados, estamos recebendo um corpo físico justamente para entrar em contato maior com essa luz. Nós deixamos o plano espiritual e não sabemos as condições. Se nos é colocado um véu do esquecimento, certamente existem coisas ali que podem nos prejudicar. Sendo assim, nós podemos retornar a esse plano espiritual em condições melhores, principalmente de conhecimento acerca da vida, da nossa essência, quem nós somos, seres espirituais, qual o nosso objetivo. E saber que nós erramos, saber que nós temos ali as dores desse erro, mas que Jesus é misericordioso. E a maior prova dessa misericórdia para que nos tornemos espíritos melhores é estarmos reencarnados, convivendo entre as pessoas, convivendo entre familiares e entre sociedade como um todo. Para que possamos, então, fazer aí uma análise desse estudo e fazer uma reflexão para esses nossos dias, para que possamos internalizar alguns valores, algo que nos motiva ao caminho do bem, ao caminho do amor, que são valores tão necessários no nosso mundo atual, nós buscamos aqui o livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed. E é um espírito que traça muito conhecimento sobre a alma humana. E ele fala aqui, de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a nos sufocar, a nos afligir por dentro. Vivenciamos um mundo complicado, mas se nós voltarmos à história, nós vamos analisar que a crueldade, a maldade, o ódio estiveram sempre presentes. Na Antiguidade, em Roma, na Grécia, no desenvolver dos séculos, na Inquisição, o ódio foi marcante entre as relações humanas. E chegamos no século XXI e encontramos situações ainda presentes, onde a crueldade, o ódio e a maldade têm sido intensas em nossos dias. Mas o Espírito Hamed nos mostra que, aonde existe essa essência para o mal, a essência da crueldade, que, na verdade, aqueles que a praticam são os que mais sofrem com essa crueldade. Porque enquanto estudiosos, ou às vezes assimiladores, ou simpatizantes da doutrina espírita, nós recebemos a informação que este mundo é transitório, que esta matéria é transitória. Muitas das vezes uma pedrada na alma, ela nos fere, mas quando ela não é lançada pelas nossas mãos, aquilo passa, e aquilo nos deixa um pouco até mais forte. Mas quando as pedras são lançadas pelas próprias mãos, eis aí o verdadeiro inferno que se é formado. Ou seja, a própria alma sente as dores do seu livre-arbítrio mal utilizado. Então, diante das situações em que nos encontramos, nesse mundo tão complicado, a necessidade do Evangelho tem sido intensa.
não aquele evangelho que nos leva a medo, não aquele evangelho que nos faz apenas recitar orações ou ajoelharmos de olhos fechados, de forma apenas exterior. É necessário um outro evangelho, porque o mundo está transformando. Então nós precisamos também transformar os nossos corações. E existe uma passagem no livro Coragem, de Chico Xavier, psicografia do Espírito Emmanuel, que fala sobre misericórdia sempre, é o capítulo 18. E fala em que Jesus ensinava sobre a parábola do bom samaritano, mas que depois ele disse a muitos dos seguidores, do pessoal que estava em contato com ele: em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Quem passa irradiando o amor na estrada, onde o viajante molhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado do socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Ou seja, nessa passagem, Emmanuel nos mostra a aplicabilidade do Evangelho tão necessária nos nossos dias atuais. Nós sabemos que o mal existe, mas nós não vamos conseguir nenhum aprimoramento espiritual combatendo o mal com o mal. Da mesma forma que o samaritano passou pela estrada e acolheu aquele homem que tinha sido atacado pelos ladrões, ele nos mostra que nós temos que ser como esse samaritano, mas nós temos que fazer algo a mais. Nós temos que compreender a essência do amor e pedir por aqueles ladrões que atacaram, e pedir por aquele sacerdote e por aquele levita que não pararam. Então, quando nós observamos esse ódio escancarado ao mundo, as pessoas hoje entram nos duelos, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre os duelos, mas hoje os duelos, eles estão nas redes sociais, os duelos estão virtuais. Os duelos hoje não usam espadas e armas para atacar os corpos. Os duelos têm atacado almas. As pessoas têm se menosprezado, têm se ferido através de palavras e de pensamentos. Então, através dos recursos que Emmanuel nos mostra, hoje o mundo não existe mais não exige mais apenas as necessidades de socorrer aquele que está na dor por ter sofrido um ataque. Precisamos levar essa luz também dentro de nós para que possamos pensar também naqueles que praticaram aquele mal e naqueles que deixam de praticar o bem. Sendo assim, nos mostra a necessidade verdadeira do Evangelho. O Evangelho ligado ao processo científico que a doutrina espírita nos mostra, de nos tornarmos homens melhores no momento em que nós também desejamos um mundo melhor, sem competições, sem intrigas, sem ódios e sem maldades. Então, finalizamos esse nosso pequeno estudo, esse domingo, com uma mensagem do Espírito Hamed. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com nossos gestos de amor. Através, então, do conhecimento espírita, nós sabemos que nós também trazemos as nossas dores, nós trazemos as nossas dificuldades e somos carentes também de um auxílio, de um amor e de uma mão amiga. Mas nós também podemos identificar que todo esse esclarecimento que nós temos a oportunidade de receber através da literatura espírita nos mostra que muito da crueldade que tem acontecido no mundo é justamente ali que reside a ausência do amor. É justamente ali onde se encontra o sofrimento puro, o maior de todos. Sendo assim, diante das circunstâncias em que se encontra o nosso mundo, em meio a tanto ódio, a tanta rebeldia, a tanta violência, peçamos por aqueles que sofrem,
Peçamos por aqueles que passam por situações difíceis, que são reféns desse mal. Mas lembremos também daqueles que são os praticantes desse mal, aqueles que abrem sintonia para o exercício desse mal. E lembremos que o mal, na verdade, é a ausência do bem. Então, se através das preces, das vibrações, nós possamos levar luz a essas pessoas, ao nosso mundo, em especial ao nosso Brasil, certamente estaremos levando um pouco de paz e de conforto ao nosso coração, que também é sedento, e ao coração desses nossos irmãos. Diante, então, dessa vibração, dessas situações de transitoriedade, dessas modificações que o mundo passa, nós sabemos o quão difícil é manter o nosso equilíbrio e abrimos portas às vibrações mais baixas. Mas rogamos a Deus para que a luz esteja entre nós, nos fazendo homens melhores a cada dia, sendo transformadores em busca do bem e do amor. E pedimos a Deus que nesse momento de muita luz e de muita paz, essa energia, a presença do Cristo esteja nos hospitais, com os nossos irmãos, em momento de dor ou de sofrimento, com os familiares, bem como também nos asilos, nas cadeias públicas e no nosso mundo. Que tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem todos com Deus.